Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver sobre modelagem de dados. Primeiramente, modelos, né? O modelo é uma estrutura que ajuda a comunicar os conceitos que estão na mente do projetista. Podemos usá-los para ter tarefas como descrever, analisar, especificar e comunicar ideias. Então, o profissional que está trabalhando lá, o projetista, tem uma ideia de como vai fazer aquele banco de dados, onde vai ser armazenado as coisas, de que forma, né, serão armazenados os dados. E aí ele precisa passar essa ideia é, para um papel ou para um modelo no computador, para um software, para que outras pessoas possam também ver aquele modelo, né, que possa sair aquele modelo, possa sair da cabeça dele, da mente dele. Então, esses modelos em banco de dados eles são usados para isso. Para a gente, por projetista, poder tirar da cabeça, passar para algum lugar para que outras pessoas também possam ver e aí discutir e trabalhar nessa ideia junto. Ou talvez o projetista vai projetar tudo sozinho, mas depois vem outras fases, né, do desenvolvimento de software. Então, que precisa ver esse modelo, ele precisa ser visto. O modelo deve possuir detalhes suficientes para que um desenvolvedor consiga construir um banco de dados de acordo com a necessidade do projeto. Às vezes, quem vai criar o banco de dados propriamente dito, quem vai lá e vai programar e vai criar, não vai ser a mesma pessoa que projetou. Então, o modelo ele tem que ter riqueza de detalhes, né? Ele tem que descrever tudo certinho, como que vai funcionar, o que vai ser armazenado, onde vai ser armazenado, né? E aí, para isso, então, que são utilizados modelos, para que outras pessoas consigam fazer aquilo que estava na cabeça de quem projetou. Modelagem de dados é o processo de criação de um modelo de dados para um sistema de informação, com a aplicação de técnicas específicas de modelagem. Então, durante a modelagem dos dados, do banco de dados, existem técnicas, existe um padrão para poder desenvolver essa modelagem. E para que outras pessoas entendam. Para que uma pessoa que trabalha numa empresa, ela pode sair daquela empresa e ir para outra empresa, e chegando lá, se ela olhar o modelo, né, essa modelagem dos dados, ela tem que compreender, para ela continuar trabalhando nesse projeto. Porque senão a pessoa que começa trabalhando num projeto tem que ficar trabalhando só ela nesse projeto. Outras pessoas não poderiam entrar se o modelo estivesse só na cabeça do projetista. Então, por isso que é preciso passar para outro lugar, tirar essa ideia só da cabeça, né? Tipo, tirar no sentido de colocar essa ideia ou num software ou num papel para que ela possa ser vista. Modelagem de dados trata-se de processos para definir e analisar requisitos de dados necessários para suportar processos de negócios com sistemas informatizados em organizações. Então, a modelagem também, né, nessa etapa da modelagem de dados, a gente precisa entender o negócio para qual aquele banco de dados vai ser usado, a gente precisa conhecer bem para que a gente possa desenvolver o projeto de forma adequada. O projeto é sempre muito importante, tem que ser feito da melhor forma possível, né, com o máximo de conhecimento possível, para que ele seja adequado. Senão você faz um projeto e aí depois, de pronto, você vai descobrindo problemas, e aí fica difícil de corrigir. Então, ele precisa de bastante estudo antes, né, de conhecimento da área que vai ser utilizado esse banco de dados, né, esse projeto, para poder ser um bom projeto. Um modelo de dados fornece uma estrutura para os dados usados em um sistema de informação, com definições e formatos específicos, que é mais que vem completar isso que eu já falei, né? Então, tudo já com formatos, como vai ser gravado, se vai ser número, se vai ser letra, se vai ser imagem, todos esses detalhes já ficam descritos então no modelo, tá? E aí, existe é, alguns modelos, né, para criar esse projeto. E aí, hoje nós vamos estudar, hoje não, né, no nosso curso nós vamos estudar modelo relacional, porque é o que é mais utilizado, faz tempo já que ele é utilizado, ele foi esboçado lá em 1970, o que é bastante anos, né, quando se trata de tecnologia, já tem aí 30, 50 anos, né, que está sendo usado. Porém,
ele é muito utilizado ainda hoje. E antes disso, os que eram usados eram os modelos hierárquicos e o de rede, né? Os que mais eram usados. Porém, hoje a gente nem vai estudar, porque eu acho que é melhor a gente focar nosso esforço no modelo relacional. Porque o banco de dados que a gente vai utilizar também é banco de dados relacional. E o modelo relacional, os dados são organizados em coleções de tabelas bidimensionais. Então, eles são armazenados em coleções de tabelas. Essas tabelas são também chamadas de relações. Então, uma tabela com a outra tem relação. A relação é uma forma de se organizar dados em linhas e colunas. E esse modelo, né, o modelo relacional, é baseado em lógica e teoria de conjuntos. Então, assim, o modelo relacional, toda vez que a gente fala no modelo relacional, a primeira coisa que a gente já vem à cabeça é que ele é feito, construído, né, projetado em formas de tabelas, com linhas em colunas. Essa é a principal característica do modelo relacional. E essas tabelas, elas se relacionam entre si. São tabelas bidimensionais que se relacionam entre si. E aí, todo banco, então, é construído nesse formato de tabelas, tá? E aí, o banco de dados relacional, né? Um banco de dados relacional é uma coleção de relações, que são tabelas bidimensionais, onde os dados são armazenados. Então, existe o modelo relacional e o banco de dados relacional. Os bancos de dados mais utilizados ainda são os bancos de dados relacionais. Por isso que eu falei para vocês que nós estamos estudando esse, né, banco de dados relacional. Aí, quando eu comentei na aula, no primeiro vídeo, o MySQL, o Oracle, ou SQL Server, o Firebird, o PostgreSQL, todos esses bancos são bancos de dados relacionais, ok? Como exemplo, podemos querer armazenar dados sobre clientes de uma loja. Para isso, criamos tabelas para guardar diferentes conjuntos de dados relacionados a esses clientes, como dados pessoais, dados de compras, créditos e outros. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem, então, uma loja que quer ser informatizada. A loja, ela não tinha, uma loja pequena, ela não tinha um software, né, que ajudava lá no gerenciamento dessa loja, e aí eles querem informatizar. E aí, quando a pessoa vai desenvolver o software para essa loja, uma das primeiras coisas vai ser desenvolvido o banco de dados. Com o banco de dados em desenvolvimento, vai logo perceber que precisa de ser armazenados dados dos clientes. Então, quais dados? Vários dados dos clientes. Todos esses dados serão armazenados em tabelas. Esses dados podem ser pessoais ou não. Pode ter dado de compra, tal cliente comprou tal produto tal dia. Tudo isso precisa ser armazenado. De que forma que esse cliente pagou? Qual que é o produto mais vendido dessa loja? Qual que é o cliente que mais consome nessa loja? Todos esses dados vão ser armazenados em tabelas, né? Porque é o banco de dados relacional. E essas tabelas divididas aí em linhas e colunas, ok? Então, vamos lá, mais diretamente aprender como que a gente faz, né, o modelo relacional. Dentro do modelo relacional, a gente vai falar muito em entidade. O que é entidade? Entidade é uma tabela, tá? Entidade é um objeto ou evento do mundo real sobre o qual desejamos manter um registro. Então, assim, quando eu falo entidade ou tabela, é a mesma coisa, só que dentro do modelo relacional, no DARE, né, no diagrama, a gente vai aprender a fazer diagrama, entidade, relacionamento. A entidade a tabela a gente chama de entidade, ok? Vamos lá, ó. Então, a entidade é um objeto ou um evento, ou uma coisa que acontece, por exemplo, uma compra. Compra é um evento, né? Aconteceu uma compra, alguém comprou, tal produto é comprado. Compra é um evento. E um objeto é um carro, por exemplo, sei lá, né? Então, esses dois que eu citei, o carro ou uma compra, são do mundo real, eles fazem parte do mundo real. O carro está no mundo real, a compra, o ato de comprar está no mundo real, sobre o qual desejamos manter um registro. Então, a gente quer guardar informações sobre
objeto ou eventos. Então, ele é uma entidade. Por exemplo, cliente, pedido ou produto. O cliente é como se fosse um objeto do mundo real. O pedido é um evento do mundo real e o produto também é um objeto do mundo real. E a gente pode querer guardar informações sobre eles. Então, por isso, qualquer um desses três são entidades. Por que eles estão aqui dentro desse retângulo vermelho? É por acaso? Não. Ou vermelho ou um marrom meio queimado, né? Não são, essa cor tá meio estranha. Mas a cor sim é por acaso. O retângulo não. A entidade no diagrama entidade de relacionamento, ela é feita, né? Ela é feita através de é representada. A palavra ideal é representada por um retângulo. Então, sempre que a gente criar uma entidade, a gente vai colocar dentro de um retângulo. Então, toda vez que não der, né, no diagrama entidade de relacionamento, numa modelagem de banco de dados, vocês verem um retângulo, vocês já sabem que é uma entidade, ok? Atributo. Então, nós temos a entidade e temos o atributo. O que é o atributo? O atributo é uma propriedade ou característica que descreve uma entidade. O atributo é uma característica, acho que essa é a forma mais fácil de entender o que é um atributo. É uma característica que descreve uma entidade. Então, uma característica que descreve ou um evento, né? Ou um objeto. Um evento e objeto, porque evento e objeto são entidades. Então, toda vez que a gente vai guardar uma informação e essa informação descreve alguma coisa, pode ser usada para descrever uma entidade, então ela é um atributo. Também é chamado de campo. Eu posso falar um campo, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho um campo, 2, 3 campos. E esses aqui são atributos ou campos. Deixa eu dar o exemplo, né? Atributos da entidade cliente: nome, data de nascimento e telefone. Então, o cliente, a gente viu no slide anterior que cliente é uma entidade, porque ele é tido lá como um objeto. Ele tem várias coisas, vários dados ou várias características que o descrevem. O cliente pode ser caracterizado de várias formas. Por exemplo, ele pode ser homem ou mulher, ele pode ser alto ou baixo, ele pode ser bom ou ruim, um cliente bom ou um cliente ruim. Ele pode ser um cliente honesto ou não. Ele pode ser morador da cidade ou não. Ele pode ser várias coisas. E aí, então, toda vez que a gente tem um objeto ou alguma coisa que pode ser descrita com outras características, com características variadas, essa coisa é uma entidade. E toda vez que a gente tem um dado que descreve alguma coisa, por exemplo, o nome ou a data de nascimento, descreve alguém. Ou a altura, o peso, o sexo, descreve alguém. A altura, ela não pode ser descrita, né? Não tem nada que não vai ter características. Ela é a altura, o sexo, ela é a característica de alguma coisa. Ela não tem as suas próprias características, ela tem um dado. Então, quando alguma coisa tem várias características, esse alguma coisa é entidade. Quando a gente está trabalhando com um dado que é a característica de alguma coisa, então ele é um campo ou um atributo. Aqui nesses desenhos eu coloquei de duas formas. Nessa aqui que a gente já sabe que tudo que está no retângulo é uma entidade. Então essa é a forma da gente representar uma entidade. E a forma de representar um atributo é dessa forma aqui, ó. Vocês vão ter uma linha e uma elipse aqui, né? Parece um círculo. É um pouquinho diferente, mas chama-se elipse no diagrama de entidade de relacionamento. E aí a gente coloca então essa linha e do lado cada campo ou cada atributo. Aqui é a mesma coisa, é uma tabela, digamos aqui uma tabela com 3 campos, a tabela produto, e aqui a gente tem os 3 campos que a gente quer. E aqui a tabela produto com os 3 campos que a gente também já colocou.
Então, quando eu pedir para vocês fazerem um exercício, provavelmente vocês vão ter que fazer dessa forma aqui. Essa linha poderia estar aqui, ó, uma linha, duas linhas, três linhas e na frente o nome de cada um. Não tem que obrigatoriamente ficar nessa posição, essas linhas. Aqui foi só um jeito para ficar bom para ler, que eu achei. Mas a gente poderia colocar os três para cima, ou a gente poderia colocar os três aqui. Deixa eu ver se eu faço aqui. Aqui, ó. Eu poderia fazer assim, ó. Aqui. E aqui. Vai ficar meio feio, né? Gente, é um círculo, tá? Uma elipse que tem que ser aqui na ponta. Então, eu poderia estar fazendo assim, ó. Opa! E aqui na frente eu escreveria preço, aqui na frente eu escreveria descrição e o último aqui eu escreveria código. Vocês podem reparar que o código, ele está todo preenchido, a elipse do código. Por quê? Está preenchido com preto. Aqui ele não está preto. Eu acho que aqui o ideal até seria que ele fosse... Eu vou mudar aqui. Acho que a forma mais legal aqui, correta, seria assim, ó. Os atributos, um atributo só na tabela pode ter a elipse toda preenchida. Os demais atributos, a elipse tem que ser assim, ó, aberta, sem preenchimento. Então, eu tô tentando fazer ela aqui, mas só aqui na mão aqui fica difícil. Mas imagina que ela não tem preenchimento, ela tem que ser assim, ó, dessa forma aqui. Então, saiu ali, ou agora tá branco. Saiu a linha aqui, a elipse tem que estar aberta, sem preenchimento. Assim, tá? Vamos imaginar. Se aqui tivesse outro campo e aqui outro campo. Ok? E aqui, esse tem um sentido, tem um motivo para essa elipse aqui estar preenchida. Ela esse campo aqui é o campo que é a chave primária. Toda entidade só tem uma chave primária. E aqui, no caso da entidade produto, a chave primária é o campo código. E nesse outro formato aqui de representar a mesma coisa, o que representa a chave primária é um asterisco. Então, o único campo, ou o único atributo aqui da tabela produto, da entidade produto, pode ter o asterisco, se for nessa forma de representar. E se for nessa forma aqui, um único campo ou atributo pode ter a elipse toda preenchida. Vamos lá, o que é a chave primária? Ou atributo-chave. É um atributo que deve possuir um valor único em todo o conjunto de entidades. Este atributo é usado para identificar unicamente um registro da tabela. Então, imagina que nós tenhamos uma tabela que tem várias linhas de registro, né? Vários registros preenchidos. A tabela pode ter 100, que parece bastante registro. Imagina uma tabela com 100 linhas de dados armazenados, mas ela também pode ter 1000, 10.000, 100.000 linhas. E o atributo que é chave, ou a chave primária, o atributo escolhido para ser a chave primária, ela tem que ser um atributo que mesmo que eu tenha lá 100.000 linhas preenchidas, 100.000 linhas de registros armazenados, tem que ser um atributo que dentro desses 100.000 é um valor único, que não se repete. Porque é dessa forma, por esse campo que a gente vai encontrar, localizar aquele registro. Por exemplo, uma matrícula na faculdade, todo aluno tem um número de matrícula na faculdade, e esse número é sempre único. O meu número, por exemplo, na minha faculdade era 400, 000-400. Então, não vai ter outro aluno lá, 000-400. Toda vez que alguém for olhar lá no banco de dados, quem é o aluno 00400? Vai ser a Maraísa, porque é o meu número, é único, não pode mudar. Esse 00400 nunca vai poder ser de outro aluno, porque era o meu número. E aqui na escola também, vocês também devem ter um número só de vocês.
Então, toda vez que a gente cria uma tabela, a gente tem que criar um campo-chave primária ou atributo-chave para essa tabela. E aí a gente pode ser sempre campos que não se repitam, que nunca tenha dois iguais. No caso, o CPF é único, o Renavan, se for de um carro, por exemplo, o número do Renavan também é único, o chassi de um carro também é único. Às vezes até encontram aí carro com chassi clonado, mas ele foi clonado ilegalmente. Legalmente o chassi é único. E quando a gente tem uma tabela que que não tem um campo lá que é único, por exemplo, a tabela faz de conta a tabela telefone. Então, o telefone, todas elas vão ter o prefixo, né? E aí o número. Então, não tem um campo único. E aí, o que a gente coloca? Como que faz para ter a chave primária? Se toda tabela tem que ter uma chave primária. Aí, a gente cria um campo chamado código ou ID. E aí, nesse campo, a gente coloca que os números não vão se repetir. Então, o primeiro é o número 1, o 2, o 3, daí o número 100 mil, 101 mil, 102 mil, e aí vai até quantos registros tiverem naquela tabela. Mas o importante é que esse campo chave primária ele não pode se repetir. Diferenciamos um atributo-chave dos demais atributos colocando um asterisco antes do nome do atributo ou sublinhando ele. Então, aqui está aqui, ó. Como que a gente diferencia qual desses atributos aqui é o atributo-chave ou a chave primária? Se for nesse modelo, como eu já disse, é o campo código. E se for nesse modelo, é o atributo código, porque esse aqui está com a elipse toda preenchida aqui em preto. Vamos lá, continuando nossa aula. Modelo relacional, então. A gente já estava no modelo relacional, desculpa. O relacionamento, ele trata-se de uma associação nomeada entre duas entidades, com um grau de associação. Então, a gente tinha visto até agora as entidades. Por exemplo, aqui nós temos a entidade cliente, a gente sabe que é uma entidade porque é um retângulo, lembra? E a entidade produto. E aí aqui no meio a gente tem uma relação, porque o cliente compra produto. Como que a gente liga? Como que a gente liga o produto ao cliente? Se a gente pensar de que forma os dois estão relacionados? Através de uma compra. Aqui está o que eu achei. Através de uma compra. Ou aqui no caso a entidade aluno e a entidade disciplina. Como que uma está relacionada à outra? Através de um curso. O aluno cursa uma disciplina. Ou uma disciplina é cursada por um aluno. No caso aqui, ó, no nosso exemplo que eu coloquei aqui, clientes podem estar associados a produtos. Então, essa associação aqui, essa relação aqui, que é o relacionamento, a gente deu o nome de compra. E assim as tabelas vão se ligando, né? A gente poderia ter outras tabelas que ligam aqui, essa aqui poderia ser ligada aqui. Não nesse contexto, né? Porque, assim, ó, cliente, compra o produto é de uma loja, de um mercado, é de uma farmácia, né? E aluno, disciplina, é de uma instituição de ensino. Então, os dois provavelmente não se ligariam, mas eu poderia ter várias outras tabelas ligadas à tabela cliente e outras tabelas ligadas à tabela aluno. E aí a gente chega em cardinalidade, o que é muito importante. Cardinalidade define a quantidade de ocorrências de uma entidade que poderá estar associada a outra entidade. Então, quantas vezes uma entidade pode estar associada a outra? Exemplo, um cliente pode comprar apenas um tipo de produto, ou dois, ou três, ou vários. Isso tudo tem que ser definido no banco de dados antes da gente começar a criar o nosso software ou o nosso app. E aí, a gente precisa pensar nisso. Um produto pode ser comprado por apenas um cliente ou por todos, né? Tudo isso tem que ser resolvido na hora de fazer essa modelagem aí, de criar esse diagrama que vai ser o nosso banco de dados. Daí, dentro de cardinalidade, a gente tem mais de uma forma. E a primeira que nós vamos ver é o relacionamento binário, 1 para 1. Então, eu vou sempre falar assim, ó, isso aqui é um relacionamento 1 para 1. Indica que uma ocorrência da entidade A pode se relacionar exclusivamente com uma ocorrência da entidade B e vice-versa. Por exemplo, um vendedor ocupa um único escritório.
E um escritório pode ser ocupado por um único vendedor. Então, aqui, esse número 1 aqui, esses dois números 1, são a cardinalidade. O vendedor estão relacionados por esse losango, né, que é a relação aqui, a associação entre eles, que nós demos o nome de trabalho. Então, o vendedor trabalha em um único escritório. E em um escritório trabalha apenas um vendedor. Então, esse aqui é um relacionamento 1 para 1. Poderia ser uma galinha bota um ovo. Um ovo pode ser botado por apenas uma galinha. Eu poderia colocar isso também, foi só um exemplo. E aí a gente tem também relacionamentos 1 para muitos, ou 1 para N, que é como eu vou falar. Uma ocorrência da entidade A pode se relacionar com várias ocorrências da entidade B. Porém, o inverso não é permitido. Por exemplo, um vendedor, ele atende vários clientes. Mas um cliente, ele pode ser atendido por um vendedor, um único vendedor. É importante vocês terem na mente, assim, que a gente está falando de um caso específico. Vamos supor que nós estamos montando aqui um software lá para uma loja X, e nessa loja X, a gente descobriu, eles nos informaram, quem está comprando o software que nós estamos desenvolvendo nos informou que o vendedor, ele só pode trabalhar em um escritório e que em cada escritório só fica um vendedor. Então, a gente colocou 1 para 1. E também nos informaram que o vendedor, ele atende vários clientes. Então, o mesmo vendedor pode fazer vendas para vários clientes diferentes. Porém, que o cliente, ele só pode ser atendido por um vendedor. Se eu sou cliente lá da loja, toda vez que eu chegar na loja, eu vou ser atendida pelo mesmo vendedor. É isso que está falando esse diagrama aqui. Ai, professora, mas eu vou numa loja que lá, cada vez que eu vou, é um vendedor que atende. Tudo bem. É a loja que você vai, é outro software. E lá pode ser que um vendedor atenda vários clientes e um cliente pode ser atendido por vários vendedores. Mas é uma situação específica da loja X ou da loja Y. A nossa loja, que é a X, é só assim. O vendedor atende vários clientes e o cliente é atendido por um único vendedor, ok? Sempre que a gente pensar em banco de dados, a gente vai pensar num mini mundinho ali. Então, nesse caso, o nosso mundo é ali a loja X. Tudo a gente vai fazer para aquela loja. Aí, em outra loja, pode ser que essas regras mudem, né? De como, quem atende quem, quantos pode ser atendidos ao mesmo tempo, pelo mesmo vendedor. Porém, nessa loja que nós estamos trabalhando aqui, é isso que está escrito aqui. 1 para N. E também nós temos os relacionamentos muito para muitos, muitos para muitos. N para N. Eu vou sempre falar N para N. Uma ocorrência da entidade A pode se relacionar com muitas ocorrências da entidade B. E vice-versa. Um cliente compra muitos produtos e um produto pode ser comprado por diversos clientes. Isso, então, lá na nossa loja X, o cliente ele pode comprar N produtos. Ele pode, lá na nossa loja X, ele pode ir lá e comprar de uma vez só, sei lá, 15 produtos. E os mesmos 15 produtos podem ser vendidos para outros 15 clientes diferentes, por exemplo. Então, é um relacionamento N para N. Então, por isso, isso aqui vai fazer toda essa cardinalidade, esse N para N, 1 para N e 1 para 1, vai influenciar diretamente em como como será nosso banco de dados, de que forma a gente vai projetar ele, ok? Na verdade, aqui a gente já está projetando, de que forma que a gente vai criar ele depois, de que forma ele vai funcionar, de qual forma ele vai armazenar os dados, ok? Eu vou deixar um exercício aqui para vocês. Esse exercício, então, eu quero que vocês separem aqui quais são as entidades. Então, se a gente pensar aqui, vocês vão ter várias entidades. Essa cor tá meio ruim, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Opa. Nós vamos ter várias entidades, e aí vocês vão reconhecer aí no texto quais são elas. Eu vou desenhar aqui, mas eu não vou colocar o nome, né? E aí, para cada entidade, vocês vão ter a entidade X.
Para cada entidade, vocês vão ter os atributos, o atributo-chave, lembra? Que é a chave primária, vocês vão falar qual vai ser esse atributo-chave primária, e aí essa entidade pode estar relacionada com outras entidades, e aí vocês têm que dar nome. E ela pode estar relacionada, sim, com outra entidade aqui, e ela também pode estar relacionada aqui com outra entidade. Então, vocês vão ter que ler esse texto aí e extrair daqui quais são as entidades que tem nesse textinho, ok? E aí vocês vão fazer esse exercício no caderno. E eu vou deixar o exercício então para que vocês tentem passar na prática o que a gente aprendeu nesse vídeo. Não vai ficar, eu fui desenhando aqui, não significa que vão ser essas 3 entidades com esses 2 losangos, não, tá? E nem isso aqui também, eu só fui fazendo para vocês saberem como que eu quero que faça, mas não é esse desenho, não. Vocês façam aí de acordo com o que está escrito nesse texto. E vai ser sempre assim. Toda vez que a gente vai criar um banco de dados, a gente vai conversar com alguém, vai lá no começo, vai aprender sobre o negócio daquela empresa ou daquela pessoa que está contratando a gente para fazer um banco de dados. E aí vocês vão conversar, vão conhecer o negócio, a regra de negócio deles. E aí disso, de um texto que eles vão dar para vocês ou de uma conversa, vocês vão ter que criar, modelar um banco de dados, ok? Um diagrama. Isso aqui a gente chama de diagrama entidade relacionamento. Então, fica essa tarefa aí para vocês de fazer esse exercício. Até mais!